trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. É um texto bastante conhecido, mas o Senhor falou muito comigo nesse texto essa semana, e eu quero compartilhar. Se eu não conseguir compartilhar tudo que Deus colocou no meu coração nessa noite, a gente continua. A gente não tem que ter pressa, né? Às vezes a gente fica preocupado em passar tudo aquilo que Deus quer, às vezes passa de maneira errada, de forma errada, apressadamente. Então a gente não tem que ter pressa. Não deu para fazer tudo hoje, faz um outro culto. Mas o importante é que você receba da parte de Deus aquilo que o Espírito Santo Ele quer colocar no teu coração. Porque Deus, irmãos, Ele conhece os nossos corações. Existe um termo que a gente usa muito, que é o rema revelado de Deus, que é a palavra rema. É aquela palavra revelada que está por trás da letra. E Deus, Ele fala muito conosco dessa forma. Ele traz para nós uma palavra que se encaixa perfeitamente aquilo que nós estamos vivendo. Quantos assim já foram a um culto e aí saiu aquela sensação assim: com essa palavra foi para mim. Nossa, o pastor colocou uma câmera na minha casa, porque não é possível, né? Falou tudo que eu vivi essa semana, falou tudo que eu precisava ouvir. Quantos já tiveram essa experiência aí? Então isso acontece, né? Isso acontece por quê? Porque eu que estou aqui pregando, eu não conheço a sua vida, mas o Deus que está usando a minha vida, Ele conhece. Então Ele fala muitas vezes dentro da sua realidade de vida, aquilo que só Deus conhece. Muitas vezes você vem numa igreja e às vezes o Senhor fala com você dentro daquela realidade e você sai dali edificado. Que o Senhor realmente faça isso nessa noite em nossos corações. Amém, irmãos? Amém? Queridos, Marcos capítulo 5, versículo 21 é o texto que nós vamos estar lendo. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21 diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que havia saído de si mesmo o poder, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito planteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém, queridos? O Lucas está mexendo no som, vou dar um pouquinho mais de som aqui, que agora eu fiquei meio sem me ouvir aqui. Queridos, Deus falou muito comigo nesse texto, e a pergunta que Deus fez no meu coração é: a bênção vem para quem? A bênção vem para quem? Pergunta para o seu irmão aí: a bênção vem para quem? É uma pergunta,
e eu quero trazer a resposta de Deus ao seu coração nessa noite. A palavra de Deus nos narra aqui, irmãos, sobre a vida de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga, um líder espiritual do judaísmo. Diz a palavra de Deus que esse homem, ele estava com a sua filha enferma, e ela estava quase à morte. E esse homem, irmãos, contrariando tudo aquilo que seria, vamos dizer assim, o natural dele fazer, ele vai buscar a solução em Jesus. Ele vai buscar a solução em Jesus. Quando eu comecei a olhar para esse texto e ver esse texto, irmãos, Deus começou a falar muito comigo sobre esse tempo de angústia, esse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, porque de certa forma a dificuldade, a angústia que Jairo estava vivendo ali, de certa forma é a angústia e a dificuldade que muitas pessoas estão vivendo hoje também, diante de uma doença. Havia uma doença que estava perturbando, tirando a paz do seu coração, e que estava dentro da sua casa. Havia uma enfermidade no negócio, havia uma doença no circuito, havia uma doença ali, realmente sendo, vamos dizer assim, um pivô de toda aquela situação de angústia, de sofrimento que estava no coração de Jairo, que estava também no coração, com certeza, da sua esposa, de toda a sua casa. E hoje, irmãos, quer queira, quer não, nós estamos vivendo um tempo em que uma doença também tem tirado a paz, o sossego, a tranquilidade de muitas pessoas. E o Senhor me fez uma pergunta: a bênção vem para quem? E ao mesmo tempo o Senhor, Ele me leva a olhar para o texto e traz ao meu coração a resposta. A bênção vem para quem muitas vezes está atento para olhar aqueles que estão doentes dentro da sua casa, aqueles que estão doentes dentro da sua casa, e em amor se levantam para buscar a solução para a doença dessas pessoas que estão dentro da sua casa. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui na vida de Jairo é que ele é um homem que estava olhando com amor e com atenção para aqueles que estavam doentes dentro da sua casa. Dentro da casa dele tinha uma menina doente, tinha uma jovem doente, tinha uma filha doente, e Jairo estava de olho na vida daquela menina. Jairo estava olhando para aquela menina com amor, com atenção. Irmãos, eu fico pensando que Jairo, ele se identifica com muitas pessoas que hoje estão dentro de suas casas, preocupadas, talvez pais, talvez mães, com aqueles que estão doentes dentro da sua casa. Irmãos, e quando nós falamos de doença, às vezes a gente é tentado a pensar muito na questão física. A gente pensa logo em doenças que estão relacionadas ao aspecto físico da nossa vida, mas nem sempre a doença ela nos atinge no nosso físico ou na nossa parte física. Irmãos, muitas vezes a doença ela também nos atinge interiormente. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas pessoas doentes. Em muitos lares hoje temos pessoas que estão doentes da mente, pessoas que estão com enfermidades na mente, porque aceitaram as ideologias pervertidas desse tempo e começaram a perder a visão de coisas importantes e sérias, começaram a perder a visão correta de como viver a vida, a visão correta do que é o padrão de família que ela precisa buscar para si, a visão correta do certo e do errado, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Muitos hoje estão vivendo escravizados em função de estarem doentes na sua mente, estão vivendo escravizados pelas vaidades, estão vivendo escravizados, irmãos, pelos prazeres, estão vivendo escravizados pelo materialismo do mundo. São pessoas que não conseguem enxergar o sobrenatural, não conseguem pensar e se abrir para o mundo espiritual, porque suas mentes estão fechadas para muito daquilo que é do reino de Deus. E hoje nós temos pessoas que estão doentes na mente, temos também aqueles que estão doentes nas suas emoções. São aquelas pessoas que costumeiramente nós ouvimos falar que estão depressivas, com tendências suicidas, pessoas assim que constantemente nós ouvimos falar que elas estão vivendo um vazio existencial, como se tivessem perdido o sentido da vida. E aí você começa a ouvir os especialistas, e os especialistas começam a falar que essas pessoas estão vivendo assim por vários motivos. Um deles é a falta de afetividade no lar, ou lares destruídos.
Outra situação que os especialistas mencionam também é que essas pessoas estão vivendo debaixo de um medo, de um pânico exagerado em função dos problemas, das situações que cada dia se tornam maiores em torno da sua vida, e aquela pessoa olha para os problemas, olha para as circunstâncias, olha para o conjunto de situações difíceis que a cerca, e ela começa então a ficar depressiva, ela começa então a ficar com aquele sentimento negativo no coração, de que realmente a vida está perdendo sentido a cada dia, e aí entra a tendência do suicídio, do abandono da vida. Ou seja, temos pessoas que estão doentes em muitas casas, e estão doentes da alma, estão doentes dos seus sentimentos, estão doentes das suas emoções, e essas pessoas também estão doentes, não somente por causa dessas situações que eu já citei, mas também pelas experiências dolorosas que elas tiveram em relacionamentos pessoais, aonde elas foram agredidas, aonde elas foram maltratadas, traídas, machucadas, feridas, de certa forma foram vitimizadas pelo mal produzido pela ação de outras pessoas em suas vidas, e isso fez com que elas desenvolvessem dentro de seus corações mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, e tudo isso faz com que haja, vamos dizer assim, um cenário de doença, um cenário de enfermidade na alma. A gente ouve muito falar que as pessoas estão morrendo de Covid, mas irmãos, tem muita gente morrendo aí de suicídio, tem muita gente aí morrendo de depressão, tem muita gente morrendo de acidente, tem muita gente morrendo de outras situações, porque estão doentes, e é uma doença silenciosa, é uma doença que ninguém vê, mas ela está na alma da pessoa. E ali, irmãos, nós vemos um homem que estava de olho naqueles que estavam doentes dentro da sua casa. Eu quero perguntar para você tem conseguido perceber muitas vezes quem está doente dentro da sua casa? Será que dentro da sua casa, eu não estou pregando só para quem está aqui, eu estou pregando para quem vai me assistir pelo YouTube também. Então você que não está aqui nesse culto, essa palavra é para a sua vida, e essa pergunta também é para você que não está aqui e para os que estão aqui. Será que você tem percebido aqueles que muitas vezes estão doentes dentro da sua casa, e você tem se preocupado com essas pessoas? Você tem agido em amor para buscar a solução para o problema, para o mal que muitas vezes está afligindo essa pessoa? Irmãos, a bênção vem para quem? A bênção vem para quem se dispõe em amor a servir, a se colocar como servo diante de Deus, para ser um instrumento que Deus vai usar para levar o seu milagre, a sua cura para todos aqueles que estão doentes à sua volta, e muitas vezes dentro da sua própria casa. Quando Jairo se coloca ali diante do Senhor Jesus para buscar a cura para a sua filha, ali naquele momento ele estava demonstrando a sua atitude de ser um homem que estava buscando algo para outro. Ele estava ali demonstrando a sua atitude de amor para com outra pessoa. Ele não estava buscando algo para si, ele estava buscando algo para alguém que não poderia buscar por si mesmo. E quando ele faz isso, ele se faz servo, ele se coloca na posição de servo. Servo é aquele que se coloca diante de Deus, buscando não somente para si, mas buscando para alguém, com o propósito de ajudar alguém, com o propósito de levantar alguém que não consegue se levantar sozinho. Hoje, como igreja, se nós queremos ver o milagre de Deus, nós precisamos ter um coração de servos. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nós precisamos entender que o doente que precisa ser visto, ele pode estar dentro da nossa casa, mas ele também pode estar dentro da casa de Deus. Às vezes dentro da casa de Deus existem os doentes que precisam ser curados, que precisam ser restaurados, que precisam ser cuidados, e nós precisamos olhar para essas pessoas com amor e acreditar que existe milagre, restauração e cura para a vida dessas pessoas em Jesus. Amém, irmãos? Em Jesus. Vou repetir, em Jesus. Jairo, irmãos, ele tem a consciência de que a religião não podia fazer nada por ele. Ele tem a consciência, irmãos, de que todos os recursos que ele tinha, recursos financeiros, recursos culturais, todo o recurso que ele tinha no contexto humano da sua vida, não poderia fazer nada pela sua filha em relação ao problema que ela tinha.
Porque existem coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer. Só Jesus tem o poder para fazer. E muitas vezes, queridos, eu pego um gancho aqui, nisso que eu acabei de comentar. Muitas vezes Deus permite a gente olhar para os nossos recursos, para todo o conjunto de recursos que a gente tem, e a gente se sentir totalmente incapaz dos nossos recursos, para que a gente possa entender que tudo aquilo que nós precisamos não está naquilo que nós temos, mas está naquele em quem nós cremos. Vou repetir: tudo que nós precisamos não está naquilo que nós temos, dinheiro, cultura, valores materiais, inteligência. Às vezes tudo isso, irmãos, não vai trazer o que nós precisamos, porque muitas vezes o que nós precisamos não está naquilo que temos, mas naquele em quem nós cremos. E Jairo, irmãos, ele olhou para tudo que ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele era um homem respeitado, ele era um líder de uma sinagoga, ele tinha cultura, ele tinha inteligência, ele tinha respeito, ele tinha dinheiro, mas ele pensou assim: vou pegar tudo isso e vou trocar pela minha fé em Jesus. Existem momentos em que Deus tira os nossos apoios para que Ele possa ser o nosso apoio. Existem momentos em que Deus, Ele não nos permite alcançarmos a cura por aquilo que nós temos, para que Ele possa ser a nossa cura. E hoje, irmãos, Deus está trabalhando isso na vida de muitas pessoas, porque muitas pessoas, em função da mentalidade desse tempo, aprenderam a se sentirem fortes em si mesmas. Mas Deus está destruindo isso. Deus está mostrando que ninguém é forte em si mesmo. Deus está mostrando que quem quer ser forte precisa encontrar essa situação de ser forte nele, desaprender a ser forte nele, a colocar a sua esperança nele, e dele receber a força que precisa para vencer as dificuldades. Amém, queridos? A primeira coisa que eu vejo é que a bênção, ela vem para quem age com um coração altruísta e cheio de amor, para servir alguém que precisa ser ajudado, e movido por amor, movido por esse coração altruísta, se coloca diante de Deus como instrumento, para que Deus possa usar a sua vida, como um instrumento de cura, como um instrumento que o Senhor vai usar para manifestar o seu milagre, a sua bênção sobre outra pessoa. A igreja dos dias atuais, ela precisa ser menos egoísta e mais altruísta. A igreja dos dias atuais, ela precisa estar mais centrada em Cristo do que em si mesma. Amém, queridos? Nós estamos aqui aprendendo que quando nós nos centramos em Cristo, nós atraímos o milagre de Deus sobre nós. Quem quer receber o milagre de Deus aí, nesse tempo? Então, comece a centrar sua vida, seus pensamentos, seus esforços em Cristo. Quando eu olho para Jairo, eu me lembro daquele pai. Isso está narrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, quando Jesus desce com os discípulos do Monte da Transfiguração. Lá embaixo, no vale, tem um pai desesperado, porque o seu filho, ele está com uma epilepsia, que se manifesta na vida dele como uma ação de um demônio, que o toma e ora joga ele na água, e ora joga ele no fogo, tentando tirar a vida daquele menino. E aquele pai, quando Jesus desce do monte, aquele pai vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, me socorre, porque o meu filho, ele é tomado por um demônio que ora tenta jogá-lo na água, e ora tenta jogá-lo no fogo. E eu procurei os seus discípulos, mas eles não puderam ajudar. Mas eu ainda creio que a vitória está nas mãos do Senhor. Muitas vezes, queridos, como aquele pai que está buscando socorro para a sua vida e para a vida de alguém que ele ama, assim eu vejo na vida de Jairo, dois pais procurando a ação de Deus em favor da vida dos seus filhos. E como aquele pai ali que se decepcionou com os discípulos de Jesus, muitas vezes acontece nos dias de hoje, de você se decepcionar com a igreja, se decepcionar com pessoas dentro da igreja, se decepcionar com pessoas que se dizem discípulos de Jesus, porque às vezes os discípulos de Jesus não vão atender às suas expectativas. Vou repetir: às vezes os discípulos de Jesus não vão atender às suas expectativas. Por quê? Porque eles são falhos, porque eles estão em processo de crescimento,
porque talvez eles estão ainda vivendo num estágio em que eles não aprenderam tudo que eles deveriam aprender para poderem ser melhores pessoas ou melhores servos, para poderem te servir. E foi isso que aconteceu com os discípulos naquele momento. Eles também não sabiam por que eles não conseguiram expulsar o demônio, mas com decepção ou sem decepção, aquele homem, ele olhou para Jesus, e ele olhou para Jesus com aquele sentimento e aquela convicção muito firme no seu coração: eu posso até me decepcionar com as pessoas que andam com Jesus, mas Jesus nunca vai me decepcionar. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, porque às vezes você que está aqui nessa noite já se decepcionou com pessoas, você já se decepcionou com pessoas que se dizem até cristãs, mas eu quero dizer para você, querido, Jesus nunca te decepcionará. Nós temos que entender, queridos, que a bênção vem para quem não desiste de Jesus. Quando tudo à sua volta diz, não busque a Jesus. Quando tudo à sua volta diz, não vá em direção a Jesus. Quando tudo à sua volta diz, Jesus não é opção para você, você tem que crer que Jesus é a única opção segura para a tua vitória. Irmãos, a religião de Jairo dizia para ele não buscar a Jesus. Com certeza os seus amigos mais íntimos diziam para ele, não vai buscar Jesus. Por que, irmãos? Porque os judeus que se reuniam na sinagoga, eles se reuniam para falar mal de Jesus, porque para eles Jesus era um charlatão, era um falso Messias, era um impostor. Então Jairo se reunia com pessoas que eram contrárias a Jesus. Agora imagina aquele homem que se reunia muitas vezes para falar mal de Jesus, para dizer que Jesus não era Deus. De repente aquele homem está lá agora, se humilhando e buscando a Jesus, e reconhecendo que nele, em Jesus, está a solução para o seu problema. Ou seja, irmãos, não foi fácil para ele. Ele buscou a Jesus correndo o risco de perder muitas coisas importantes na vida, de perder o respeito, as amizades, de perder a sua posição na sinagoga, de perder muitas coisas materiais. Mas no seu coração ele estava convicto de uma coisa: toda perda material vale a pena por tudo aquilo que eu vou ganhar espiritualmente em Cristo. E isso nós precisamos ter bem definido na nossa vida hoje, porque a cada dia que passa nesse mundo, irmãos, o mundo tenta nos convencer que servir a Jesus não é interessante para nós diante dos nossos problemas ou diante daquilo que nós podemos perder. Eu quero dizer para você, querido, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas eu considero como nada, como um refúgio nesse mundo para ganhar a Cristo. Então nessa noite, tenha convicção de que Jesus é a opção única de Deus para que você realmente receba a bênção e a vitória na sua vida diante das suas necessidades. Havia uma doença na casa de Jairo. Como é que Jairo venceu aquela doença? Venceu através da fé em Jesus Cristo. Havia uma doença afligindo a vida da filha de Jairo. Como é que Jairo venceu aquela doença e o efeito daquela doença sobre a vida da sua filha? Através da sua fé em Jesus Cristo. Existe uma doença aí fora chamada Covid-19. Existe uma doença aí fora que está matando muitas pessoas, tirando a paz de muitas famílias. Como é que você e eu vamos vencer essa doença? Através da nossa fé em Cristo Jesus. O caminho é o mesmo, irmãos. O caminho é o mesmo. Irmãos, a bênção vem para quem? A bênção vem para aqueles que não temem as más notícias. A bênção vem para aqueles que agem com equilíbrio no momento em que está todo mundo desesperado. Querido, eu quero perguntar para você: como está o teu coração nessa noite? Você está em paz? Você está tranquilo? Ou você está desesperado? Como está o teu coração? Ali no Salmo 112, versículo 7, eu gosto muito desse salmo, porque ele fala sobre a postura do coração daquele que crê e confia no Senhor. Salmo 112, 7 diz assim a palavra de Deus: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Não temerá maus rumores, pois o seu coração está firme, confiando no Senhor. E o versículo 8 diz assim: o seu coração está bem firmado ou confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus
inimigos. Ou seja, não temerá maus rumores ou más notícias, porque o seu coração está firme, confiando em Deus, confiando no Senhor. Irmãos, chegou o momento em que Jairo estava andando com Jesus, e aí chegaram as más notícias. Diz que alguns da sinagoga, ou alguns da casa de Jairo, chegam para ele e diz: não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Que notícia é essa, irmãos? Uma notícia dessa é boa ou ruim? É muito ruim. Para alguém que está procurando a cura para a enfermidade da sua filha, chega alguém e diz assim: abandona, desiste, porque já era, né? Já morreu. Irmãos, naquele momento, muitas pessoas estavam desesperadas, apavoradas. Por quê? Porque a notícia era muito ruim. A notícia, irmãos, trazia uma informação muito forte e muito negativa para o coração de Jairo. Mas naquele momento, irmãos, diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E ali, irmãos, o coração de Jairo, ele descansou naquilo que o Senhor disse para ele. Entre as más notícias, entre os rumores de más notícias, entre as informações negativas que trouxeram para ele, e aquilo que o Senhor disse para ele, ele preferiu acreditar na palavra do Senhor. E ali, irmãos, o seu coração acalmou, o seu coração encontrou paz e descanso em Deus. Ele ficou equilibrado. Irmãos, nós não vemos Jairo desesperado, nós vemos Jairo tranquilo, enfrentando a dificuldade com tranquilidade, com equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Não permita que esse momento, que está desequilibrando, que está trazendo apavoramento no coração de muitas pessoas, venha tirar o equilíbrio do teu coração. Enfrente com equilíbrio esse momento de dificuldade, esse momento de pandemia, em que todos nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo esse momento. E nós precisamos, irmãos, entender que o nosso testemunho como crente nesse tempo de hoje, ele tem valor para aqueles que estão lá fora. Ele tem um poder muito grande, ele tem uma relevância muito grande para influenciar positiva ou negativamente as pessoas que estão lá fora e que precisam acreditar que o Senhor faz diferença na nossa vida. O testemunho de um crente hoje, ele não basta ser apenas um testemunho que revele a sua integridade, o seu caráter, como uma pessoa íntegra, honesta, correta, que paga as suas contas em dia. Tudo isso nós precisamos revelar, amém, irmãos? Tudo isso precisa fazer parte do nosso testemunho. Mas num tempo de medo, num tempo de apavoramento, num tempo em que as pessoas estão desequilibradas, eu acrescento a tudo isso que eu disse, coragem e equilíbrio. As pessoas precisam ver em você uma pessoa que, apesar de todo o panorama de crise, de dificuldade que está em torno da sua vida, elas encontram em você uma pessoa equilibrada. No meio da luta, no meio da tempestade, você está equilibrado. Você está de cabeça erguida. Você está fazendo o que precisa ser feito, sem apavoramento, sem se deixar dominar pelo medo. Porque, irmãos, para falar de medo, para falar de coisas negativas, o mundo está cheio de gente lá fora. Nós que estamos aqui precisamos falar de um Deus que faz a diferença no meio da crise. Qual é a diferença entre nós e aqueles que não têm fé? É nesse momento que as pessoas vão ver isso. Eu falo de Deus, eu falo que tenho fé em Deus, mas quando as pessoas que são desesperadas chegam perto de mim, elas encontram outra pessoa desesperada. Qual é a diferença entre mim, que estou firmado em Deus, e aquele que está lá fora e que não conhece a Deus? É nesse momento que nós precisamos passar para as pessoas segurança e paz. No meio da dificuldade, no meio das más notícias, no meio das situações negativas se materializando à sua volta, precisa haver paz, equilíbrio no teu coração, como produto de uma fé verdadeira em Cristo. Se eu creio em Jesus de verdade, pode estar caindo tudo à minha volta, mas eu estou equilibrado, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele está do meu lado, e eu sei que Ele é fiel, e Ele vai me sustentar. Queridos, o Senhor está conosco em todo o tempo. Isso é uma promessa de Deus para nós.
Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes Ele não vai nos impedir de passar por um problema, mas Ele vai estar conosco no problema e vai estar trabalhando em nosso favor dentro do problema. Hoje, se o Senhor está te guardando da Covid, glorifique a Deus, mas amanhã ou depois você pode passar por essa experiência. Pastor, e se eu passar? O Senhor vai continuar do seu lado. Irmãos, eu passei pela Covid, eu digo assim para as pessoas, até de forma descontraída, até brincando um pouco, eu tive uma Covid versão salário mínimo, que é aquela versão que chega e some, você nem vê, porque é isso que acontece com o salário mínimo na vida das pessoas, chega e acaba muito rápido. Eu tive uma Covid desse jeito, irmãos, chegou, eu nem percebi que era. Quando eu fiquei sabendo lá na frente, 14, 13 dias depois, jamais teria imaginado que fosse, porque não tive sintomas nenhum de Covid na minha vida. E eu, minha esposa, meu filho, meu pai de 86 anos, todos nós na mesma casa, pegamos, e meu pai está muito bem, todos lá em casa estão muito bem. Por quê? Porque o Senhor que disse para Jairo, não temas, é o mesmo que diz para mim e para você nessa noite, diante do Covid, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, o que o Senhor está dizendo para mim nessa noite, para você, diante do Covid, não temas, diante dos problemas financeiros, das crises econômicas que estão vindo em função da pandemia, não temas, crê somente, diante das lutas que possam vir ainda adiante, em função desse agravamento, vamos dizer assim, desse aumento de pessoas contaminadas em Campo Grande, não temas, crê somente, porque o mesmo Deus que deu escape para o seu servo no passado, Ele também está vivo hoje, presente hoje em nossas vidas, para também nos dar o escape que nós precisamos. Então eu quero dizer para você nessa noite, a bênção vem para quem? A bênção vem para quem demonstra fé através de equilíbrio e coragem em tempos de adversidade. Os tempos são de adversidade? Sim, irmãos, mas nós precisamos ter coragem, precisamos ter equilíbrio diante das situações. A bênção vem para quem? A bênção vem para aqueles que continuam crendo no agir de Deus, mesmo quando aquilo que estava ruim ficou pior ainda. Vou repetir, a bênção vem para quem? Para aqueles que continuam crendo no agir de Deus, quando aquilo que já estava ruim ficou pior ainda. Porque, irmão, Jairo começou a caminhar com Jesus para buscar a cura por uma pessoa que estava enferma, mas de repente já não é mais uma pessoa enferma, é uma pessoa que morreu. Não é mais uma questão agora de curar alguém que estava doente, vai muito mais além disso, é trazer de volta alguém que morreu, é trazer de volta alguém que morreu. Queridos, não é porque as coisas às vezes ficaram um pouco mais difíceis que o milagre não vai vir. Não é porque as coisas ficaram um pouco mais complicadas que Deus não vai agir. Às vezes Deus permite que as coisas fiquem mais complicadas, que aquilo que está ruim fique pior ainda, para que quando o milagre vier, ele seja maior do que ele seria antes. Ou seja, se as coisas complicaram um pouco mais para você, é porque o milagre de Deus vai ser maior ainda. Amém? Recebe essa palavra no teu coração. Recebe isso na tua vida, como promessa de Deus. Irmãos, o nosso Deus age dessa maneira. Não foi assim com Lázaro? Lázaro estava doente, diz a palavra de Deus que informaram a Jesus que Lázaro estava doente. Jesus esperou quantos dias, irmãos, para ir lá? 4 dias. E aí o povo, os discípulos ficaram pensando, mas Senhor, 4 dias. Aí Jesus fala, agora nós vamos lá. Mas agora, Senhor, agora é impossível fazer alguma coisa. Eu imagino que os discípulos tenham pensado assim. Mas Jesus foi e mostrou que tudo aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Queridos, muitas vezes um casamento que está ruim, às vezes ele acaba. Às vezes, irmãos, um filho que já está desempregado fica doente, ou seja, aquilo que estava ruim ficou pior. Mas eu quero profetizar nessa noite que se o Senhor está permitindo isso acontecer, é porque o milagre na sua vida vai ser maior ainda. Não desista de crer. A bênção vem para quem?
vem para aqueles que continuam crendo no agir de Deus, mesmo quando aquilo que já estava ruim ficou pior ainda, mas você continuou firme crendo: meu Deus vai agir, meu Deus vai agir. Amém, queridos? Quem acredita nisso? Aleluia, glória a Deus. A bênção vem para quem? Eu vou ter que encerrar em função do horário, por isso que eu disse, às vezes o horário passa e a gente não percebe. A bênção vem para aqueles, queridos, que não se deixam influenciar por aqueles que já desistiram no meio do caminho. Às vezes nós somos tentados a desistir de crer, desistir de buscar, desistir de continuar na presença de Deus, porque muitas pessoas desistiram. Muitos chegaram a Jairo e disseram: desiste de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, muitos vão chegar diante de você para que você desista. Por quê? Porque eles já desistiram. Muitos vão chegar muitas vezes diante de você, nas dificuldades que você está vivendo, tentando fazer com que você pare. Por quê? Porque eles já pararam. Muitos vão chegar diante de você para que você desista e dê as costas para Jesus, porque eles já deram, e simplesmente eles querem que você faça o mesmo. Foi assim que aqueles que foram dar a notícia para Lázaro agiram: Lázaro, desiste porque não adianta mais, porque eles já tinham desistido, eles já tinham abandonado, eles já tinham dado as costas para Jesus. Queridos, não desista. Igreja, não desista. Por mais que muitos se acheguem até você e até sejam próximos a você e digam para você que você deve desistir de algo que você crê que Deus vai fazer, não desista, porque a palavra final não está com essas pessoas. A palavra final está com Jesus. A palavra final não está com aqueles que desistiram. A palavra final está com Jesus de Nazaré. Então eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Teria mais para ministrar, mas o tempo nos impede. Então eu quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos estar orando. Quero que você coloque o seu coração diante de Deus. Quero agradecer a Deus pela tua vida aqui nessa noite. Que você possa sair daqui renovado, fortalecido no Espírito, preparado